O Augusto Aras foi posto na Procuradoria-Geral da República por Jair Bolsonaro no momento, a gente está falando aqui de setembro de 2019, em que justamente avançavam as investigações sobre as chamadas rachadinhas, que na verdade é roubo de dinheiro do povo por meio de funcionários fantasmas, investigações sobre a família Bolsonaro, partindo principalmente ali do gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Naquele momento, Jair Bolsonaro percebeu que não poderia contar com a complacência, com a vista grossa, com a conivência do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, mas naquele momento ele ainda tinha receio de demitir, de causar uma queda de popularidade, e ele precisou contar com alguma outra pessoa com poder num órgão que deveria ser um órgão de Estado e não de governo, e aí ele ignorou a lista tríplice, que são os 3 indicados pela categoria, ou seja, por membros do Ministério Público Federal, para que o presidente escolhesse entre esses 3 o procurador-geral, né, que não é seu, não é dele, mas aquele que ele estava escolhendo para o cargo. Ele ignorou completamente essa lista e pegou alguém lá do fundo do poço da categoria, alguém visto pelos procuradores de maior proeminência como muito mais disposto a se subjugar, se subordinar a interesses políticos para subir, para ganhar um cargo, e ainda quer mais, ainda quer um cargo no Supremo Tribunal Federal. Aliás, o atraso da pauta da sabatina do André Mendonça, que foi o indicado por Jair Bolsonaro para compor o STF, isso, de certa forma, já falei isso aqui semanas atrás e está sendo repetido por aí, interessa também ao Jair Bolsonaro, quer dizer, manter o Augusto Aras com a esperança de que a indicação do André Mendonça não vá para frente. Olha, se você se comportar direitinho aí, se você aliviar a minha barra nas acusações, no pedido de indiciamento da CPI da pandemia, pode ser que você ganhe esse prêmio de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Fica parecendo que é isso, né? Não estou falando que ele falou isso abertamente, publicamente. Obviamente, essas coisas são feitas de maneira tácita nos bastidores. Mas essa demora para que o Davi Alcolumbre, que por acaso é o presidente da comissão responsável pela sabatina, a demora dele para pautar, pode ser de interesse do próprio Jair Bolsonaro, de modo que Augusto Aras não leve adiante esses indiciamentos. A expectativa sempre foi, ele zomba da CPI até hoje e continua produzindo provas contra si próprio, né? O exemplo mais emblemático nesse sentido foi aí nos últimos dias, quando ele disse que as vacinas poderiam causar AIDS e depois mentiu sobre a fonte que estava utilizando. Disse que tinha sido matéria da revista Exame, na verdade foi uma matéria de site do movimento anti-vacina americano, porque dá para ver pela imagem da própria live, e mesmo assim aquilo está, obviamente, sendo distorcido, como já coloquei aqui nesse programa, e ajudando a espalhar uma desinformação absolutamente grave, num período em que a gente ainda não tem uma imunização em massa completa. No Rio de Janeiro está tendo debate aqui sobre desobrigar o uso de máscara, mas a gente está começando a chegar aí nos 65% da população vacinada, sendo que precisa de 75% para ter maior liberação em Réveillon, Carnaval, etc. Então a gente ainda precisa avançar nesse campo. Mas Jair Bolsonaro estava aí disseminando essa mentirada. Mas voltando aqui para o Augusto Aras, ele tem feito o quê em relação aos outros casos em que é cobrado para agir contra os interesses da família Bolsonaro e dos seus aliados? Ele, no máximo, quando é alvo de muita pressão, e às vezes essa pressão vem em despacho de ministro do Supremo Tribunal Federal, como Rosa Weber já fez, ele abre uma apuração preliminar. Aí ele deixa lá cozinhando a banho-maria durante muito tempo. Ele dá a entender de que está havendo uma investigação para ver se há elementos possíveis para gerar uma investigação de verdade. E, no fundo, deixa aquilo lá, no cantinho da gaveta, até essa fábrica de escândalos que é o governo Bolsonaro, e mudando a pauta do debate nacional. O Brasil, obviamente, tem outros escândalos de origens diversas, e algumas coisas vão sendo esquecidas e tal. Quando ninguém está mais olhando, ele pede o arquivamento. Ele tentou engavetar de vez, com arquivamento, o inquérito dos atos antidemocráticos,
mas o ministro Alexandre de Moraes do STF, em vez de entrar no se colar colou do Augusto Aras, cobrou que ele detalhasse o pedido de arquivamento. Para quais casos? Porque havia muitas pessoas envolvidas. Tinha gente com foro privilegiado, tinha gente sem foro privilegiado. Aí ele foi obrigado a distinguir algumas nuances ali e o Alexandre de Moraes arquivou o inquérito, mas abriu novas investigações, que já estão gerando consequências aí, como a gente viu no caso do mandado de prisão contra o blogueiro de crachá, que estaria para ser extraditado. Vamos acompanhar ainda esses desdobramentos. Então, Augusto Aras ele tem várias técnicas para não entrar com tudo numa investigação que incomode o presidente, do qual, aparentemente, ele ainda espera benesses, como o cargo no Supremo Tribunal Federal. Agora, os senadores da CPI, eles estão absolutamente conscientes disso, e os discursos no encerramento da CPI da pandemia ontem, foi ontem, né? Já até perdi um pouco a noção do tempo, mas eu estava vendo Randolph, vice-presidente da comissão, Omar Aziz e o relator. E o Omar Aziz, principalmente, ele falou de maneira direta em relação ao Augusto Aras, que não ia dar para engavetar isso tudo não, que eles iriam até as últimas consequências e tal, fez ali uma pressão. E, obviamente, essa entrega oficial numa cerimônia, com foto, filmagem, do documento do relatório final para o Augusto Aras é mais uma forma de constrangê-lo no bom sentido, a fazer o seu trabalho. Olha só que ponto chegamos. A pessoa precisa ser constrangida a fazer o seu trabalho. E aí você tem outras alternativas que foram aventadas pelos senadores, que mandar para os ministérios públicos estaduais. Um caso, por exemplo, como o da Prevent Senior, foi para a Procuradoria de São Paulo, além da investigação a ser feita pela CPI na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Até na Câmara Municipal estavam querendo fazer uma investigação. Vamos acompanhar para ver quem vai levar isso realmente adiante de uma maneira profunda. Então é mais uma solução, mandar determinados casos para os ministérios públicos estaduais. A outra aí a ação subsidiária da pública, você também ter a família vítima, que teve, evidentemente, uma vítima por Covid-19 e que associa isso àquilo que a gente chamou de mistanásia, né? Aquela morte miserável, infeliz, evitável, em razão da desídia do poder público. Essa família ela pode entrar, eventualmente, com uma ação no Supremo Tribunal Federal e acabar impelindo os 11 ministros da Corte a tomar alguma decisão. Então, eu acho que os senadores vão ficar em cima monitorando para ver o que o Augusto Aras vai fazer e o que eles podem fazer em reação. Vamos ver aí, porque vai ter muita discussão e polêmica jurídica em torno desses assuntos, mas eu zelo para que os interesses políticos não prevaleçam, que prevaleça aquilo que a realidade e as provas coletadas impõem. E, obviamente, isso demanda responsabilização e punição daqueles envolvidos em sabotar o combate à pandemia, ignorar a possibilidade de aquisição de vacina no momento que a população mais precisa, ou seja, não jogar a boia para parte da população que está afundando. Isso é gravíssimo. É a omissão deliberada de socorro. É o dolo eventual que foi aventado pelos senadores. Você tem, obviamente, um arcabouço legal no Brasil muito atrasado, muito não atualizado, principalmente em relação a uma crise sanitária. Então você precisa encaixar naquelas regras gerais exatamente aquilo que aconteceu, e uma das propostas e vantagens aí da CPI talvez seja essa atualização. Vamos ver se isso vai acontecer também. Vamos em frente.